Galera, como eu disse para vocês, a gente vai ler o Salmo 23. Qual o problema da gente ler um salmo que a gente conhece muito bem? O problema é que geralmente esses textos que a gente já conhece bem, eles não falam muito ao nosso coração. Então, tipo assim, sabe aquela parada tipo filme repetido? Tá ligado? Que você, né, já viu. Aí por mais que seja legal, você vê de novo. Pô, talvez você já tenha ouvido várias pregações aí no Salmo 23. Até no Up mesmo, né? Alguém me alertou, pô, Clóvis, nesse ano já pregaram no Salmo 23. Eu falei, pô, que beleza. Mas Deus quis, por algum motivo, que a gente ouvisse esse salmo nessa noite. E eu acho que vai ser, cara, pelo motivo mais maneiro, né? Que isso vai tocar no nosso coração. Tem um filme que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Como se fosse a primeira vez. Né? Não tem a música assim? É isso que fala a música? É, né? Você me viu pedir perdão. Só através do que você... Pô, eu não canto, cara, mas eu canto toda a pregação. Não é isso? Não me deixam. Aí eu canto nas pregações. Tem nada a ver com a música. O filme, Como Se Fosse a Primeira Vez. Adam Sandler, sabe quem é esse cara? É cara velho, Adam Sandler? É do tempo de vocês? Não, com certeza não. Aquele filme Clique, você sabe? Pô, também não. Beleza. O filme Como Se Fosse a Primeira Vez é o seguinte, ele conhece uma menina, e ele se apaixona pela menina, e ele, cara, quer viver com a menina, só que a menina tem uma doença que é assim, ela acorda, e todo dia seguinte que ela acorda, a memória do dia anterior dela fica apagada, é como se a memória zerasse, ela tem memórias antigas, porque ela tem um problema, que, pô, você vai lá, conversa com ela, vamos dizer, pô, você fez amizade com ela ontem, Késia, e aí, cara, hoje ela acordou e esqueceu que você é amiga dela. Aí nesse filme, Como Se Fosse a Primeira Vez, o cara tem que conquistar a menina todas as vezes, né, como se fosse a primeira vez. Pô, gostaria que você lesse esse texto hoje, como se fosse a primeira vez, esse texto conquistasse seu coração. Vamos ler junto, Salmo 23? Salmo 23, Salmo davídico, ou seja, né, um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Esse salmo, cara, é bem maneiro. Por quê? Porque esse salmo é escrito por Davi. E Davi mostra pra gente 3 cenas que ele viveu na vida dele. E nessas 3 cenas, ele vê como que Deus se relaciona com ele através dessas imagens que ele vai tentar criar pra gente. Então, tipo assim, geralmente a gente olhou para esse salmo achando que esse salmo falava simplesmente da imagem de um pastor que cuida das ovelhas. E tudo aqui é pastor cuidando de ovelhas. Mas não é assim. Esse salmo, na verdade, é o seguinte: do verso 1 ao 3 é pastor cuidando da ovelha. O verso 4 já é outra coisa. E o verso 5 já é outra coisa que não tem nada a ver com a primeira e a segunda. Eu vou falar da primeira agora. Beleza? Davi era um cara que pastoreava ovelhas quando ele era mais novo. Você lembra que Davi cuidava das ovelhinhas lá do pai dele, Jessé, e os irmãos iam para a guerra, e Davi ouvia falar das paradas da guerra e tudo mais. Davi já tinha lutado com um leão e com um urso para proteger as ovelhinhas dele. Então, galera, assim, pô, essa comparação de você, ou a gente, né, se colocar no lugar de Davi e ser ovelha de um pastor, e Deus é o nosso pastor e a gente é a sua ovelhinha, não é um demérito para a gente, tipo assim, não é uma parada ruim, não está te colocando para baixo.
Tipo, não está te humilhando nessa parada. A Bíblia às vezes te humilha sim, porque a gente tem que se humilhar diante de Deus. Mas nesse caso não, é uma parada legal. Cara, sabe um bichinho que você gosta, que você ama? Tem um bichinho que você ama? Alguém tem algum bicho aqui de estimação? Por quê? Porque a gente olha para ovelhas, a gente lida com as ovelhas como se a gente pensasse no agronegócio. Tipo assim, pô, tem uma opção de ovelha e eu vou cuidar daquelas ovelhas sem coração, não me envolvo com elas não têm nome, beleza? E aí tem uma hora que eu vou lá cortar a lã da ovelha e uma hora eu vou cortar o pescocinho da ovelha para fazer o meu churrasquinho. E esse é o agronegócio, galera, é assim, não sei se você sabe, estou te avisando que é assim. Só que aqui não, cara. Davi, ele conhecia as ovelhinhas dele. E sabe quando a gente dá nome para os nossos bichinhos? Você tem um bichinho que tem nome? Alguém aqui tem, pô? Que isso? Ninguém aqui tem bicho de estimação aí? 4 pessoas só, gente. Vocês são de que geração? Na sua casa não tem bicho de estimação lá, não? Tem, valeu. Beleza. Você não tem não, cara, bicho de estimação? Não? Os peixinhos, cadê? Não tem mais? Poxa, desistiu do hobby? Cara, eu tenho na minha casa peixes, e os peixes têm nome. Não é um peixe, não é o peixe, não, entendeu? É um peixe do coração. Ele tem um nomezinho dele, e um se chama Laranjinha, e o outro se chama Brincalhão. E a gente conhece esses peixinhos, a gente ama os nossos peixinhos. E você ama seu cachorrinho, e o outro ama seu gatinho, e sei lá quantos bichos você pode ter, hamster, iguana, não sei o que você tem, sei lá. Beleza? Aqui a relação é de um pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, e sobretudo esse pastor que foi Davi, ele deu a vida pelas ovelhas. Você morreria pelo seu cachorro? Morreria? Pô, gostei. Teve gente que respondeu que sim. Então, a relação do pastor com as ovelhas é uma relação em que ele dá vida pelas ovelhas. Então, por exemplo, cara, sendo sincero com vocês, se eu sou pastor de ovelha e aparece o leão, meu amigo, até empurro a ovelha para o leão pegar, não é isso? Para ele, se ele, pô, vai que ele queira me pegar. Então, pô, pega a ovelha aqui primeiro, carrega para onde você quiser, meu amigo, não quero saber. Eu vou brigar com o leão por causa da ovelha? Mas não, essa galera brigava mesmo, brigava. Uma vez eu até contei essa história para vocês. Cara, tem um vídeo na internet, se você colocar, a mulher luta com ursa. É um vídeo muito doido, a ursa aparece em cima do muro da mulher, uma ursa. E cara, a ursa é assim, não sei se você sabe, né, mas a ursa, ela é mais violenta do que o urso, quando ela está com a prole, né, quando ela está com os ursinhos lá. E não são ursinhos carinhosos, tranquilo? É ursinho sinistro, assim, tal. A ursa apareceu, subiu no muro lá, a mulher resolveu salvar os cachorrinhos dela. Aí ela vai para cima dos cachorros, vai para cima da ursa, ela empurra a ursa assim do muro, a ursa cai do outro lado e ela pega os cachorros e corre para dentro de casa. É nesse nível aqui, beleza? É no nível de dar vida, é no nível de ter cuidado por esses animais. Então, o que a Bíblia está dizendo para a gente? Que o Senhor, o nosso Senhor, Ele é nosso pastor. Ele cuida da gente com esse carinho, Ele cuida a ponto de dar a própria vida. E o que o pastor vai fazer com as suas ovelhas? O pastor vai mostrar onde que a ovelha vai pastar, onde tem comida. O pastor fornece a comida. Quando a ovelha fica doente, o pastor cuida da doença da ovelha. Quando a ovelha precisa, o pastor está do ladinho dela. Está sempre pertinho, sempre juntinho. É essa a metáfora que Davi quer que você compreenda. E essa é a primeira lição. O Senhor cuida de nós, pois somos suas ovelhas, ovelhas queridas. Então, se você duvida que Deus cuide da sua vida, Deus cuida da sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. E Davi está dizendo que cuida da melhor maneira possível, e essa imagem para ele é uma imagem bonita. Só que ele não para nessa imagem, mas essa imagem é linda. Olha só o que ele diz: o Senhor é meu pastor, meu especificamente. Então há um relacionamento pessoal com o Senhor. É esse relacionamento que você tem que ter. O Senhor não pode ser o pastor dos seus pais. O Senhor não pode ser o pastor dos seus irmãos, dos seus ancestrais.
dos seus amigos. O Senhor tem que ser o seu pastor, tem que ser você agora. Entende? A salvação é individual, galera. Esse relacionamento tem que ser individual. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Algumas traduções vão dizer assim: não sentirei falta de nada. O que a Bíblia está querendo dizer? Então, Clóvis, se Deus é seu pastor, nada te falta? Você tem tudo o que você quer? É isso que a Bíblia está querendo dizer? Eu tenho tudo o que eu quero? Não, eu não tenho tudo o que eu quero. Se eu tiver tudo o que eu quero, cara, muita coisa que eu peço para mim é maldição, galera. Só que eu não sei, eu sou uma criança diante de Deus. É como meus filhos querem balinha fine o tempo inteiro. Só que se eu der balinha fine como eles querem que eu dê, meus filhos vão ficar doentes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a balinha fine. Assim como, eu peço as coisas para Deus e Deus não me dá tudo o que eu peço. Mas Ele me dá o melhor. Lembra de Jesus falando? Se um pai dá coisas boas para o seu filho, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se um filho pede para um pai um peixe, ele vai dar uma cobra. Se pede outra coisa, ele vai dar um escorpião. Não, um pão, um escorpião. Não. Cara, Ele vai te dar aquilo que seja bom para você, não aquilo que vai te matar. Por que Jesus diz cobra, escorpião? Porque isso te mata. Deus não vai te dar o que vai tirar a sua vida, Deus vai te dar o que vai te dar vida. Essa é a metáfora do texto. Então, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se a música dos caras que tocaram aqui uma vez, Projeto Sola, se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso, e eu não preciso nem desejar, porque tudo que você tem é o que Deus te deu, e Ele sabe que isso é suficiente. Clóvis, eu ainda não passei no vestibular. Deus sabe disso. Deus te deu o suficiente para agora. Ainda não saiu o resultado, Deus sabe. Deus te deu o suficiente para agora. Agora o que é suficiente para você? Ainda não ter passado no vestibular. Não precisa disso. Na hora que você precisar disso, Deus vai te dar. Vai te dar do modo dEle, da maneira dEle, da forma dEle, e é assim que Ele faz. Então, quando eu digo para Deus, galera, esse que é o detalhe, né? Quando a gente faz essas orações pedindo muita coisa para Deus, o que a gente está dizendo para Deus na verdade? Deus, você não sabe de nada, sou eu que sei. Você tem que me dar essas paradas todas. É como se a gente dissesse que Deus, de certo modo, não está agindo com justiça, Deus não está fazendo certo. É como se eu declarasse isso diante de Deus. Eu acho legal, cara, ver meus filhos orarem, que assim, é tudo agradecimento. Agradece, 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 agradece. Agradece até por coisas totalmente estranhas assim. Eles agradecem, e eu fico assim, cara, mas por que eles agradeceram por isso, né? Eles às vezes agradecem até que o amiguinho faltou na escola, o amiguinho está doente, eles falam... Porque eles só sabem falar isso, obrigado, papai do céu, obrigado que meu amigo faltou, que está doente. Não, essa parte não é assim que é. Faz diferente. Olha o que o Salmo diz: em verdes pastagens me faz repousar. Você está repousado em pastagens verdes. Sabe o que a ovelha quer? Ficar numa pastagem verde. É tudo que ela precisa. Ela não precisa de nada mais do que isso. Ela precisa de uma pastagem verde para se alimentar, e ela precisa de uma aguinha para beber água. E está tudo certo para a ovelha. O que você está vivendo hoje, sei lá qual perrengue, sanhaço, problema, não sei que gíria que você usa, tormento, terror, sei lá, qualquer coisa que você esteja vivendo, cara, Deus te leva para essas pastagens verdes, para você descansar. E o verso 2 diz, me conduz em águas tranquilas. Então, cara, tudo que você precisa, Deus está te dando. Água, comida, e é isso. E tudo que você tem, é isso que Deus te deu. Isso é maravilhoso. Se contenta com isso, como o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Seja, quando estava no muito, seja quando estava passando necessidade. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É isso que o pastor faz.
O pastor de ovelhas, ele aponta o caminho para as ovelhinhas, e as ovelhinhas vão atrás dele. Elas ouvem a voz do pastor, o pastor vai falando, dando comandos. Vocês já viram esse vídeo também, que viralizou aí um tempo, entre os crentes, né? Que era assim, a galera tentava falar, igual o pastor fala com a ovelha, o pastor fazia um barulho, hey, hey! Para você acordar. O pastor fazia esse barulho, hey, hey! E aí, a galera tentava reproduzir igualzinho, hey, hey! As ovelhas, tipo assim, nada, não é ninguém. Tá falando. Aí, quando vinha o pastor delas mesmo, fazia esse barulho, hey, hey! Aí elas já olhavam, porque elas reconhecem a voz. Aquela pessoa é a pessoa que elas seguem. Então, o pastor vai levá-las para o melhor caminho, que é o caminho mais seguro. Vereda é caminho, beleza? É o sentido da justiça, o caminho melhor. Só que no verso 4, galera, não é mais a imagem do pastor. Esse que é o detalhe. No verso 4 agora é outra imagem. Olha o que Davi diz, verso 4. Acompanha comigo aí. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui, a imagem que Davi está criando não é mais a imagem do pastor, porque o pastor não vai levar as ovelhas para um caminho de trevas e morte. Aqui já é a imagem da peregrinação para a cidade santa, para Israel. E Davi viveu isso muitas vezes. Então, o que as pessoas faziam? Elas tinham que caminhar uma distância muito longa e passar por lugares sombrios para que elas chegassem ao lugar de adoração. E esse caminho era um caminho perigoso. Quando ele diz aqui, por um vale de trevas e morte, o que acontecia nesse tempo? Tinha uma galera que se escondia entre as pedras, e aí quando você passava por lugares estreitos, esses assaltantes, salteadores, marginais, bandidos, etc., essa galera vinha e criava uma emboscada para você, e te roubava, e te espancava, e se possível te matava. Lembra da história do bom samaritano? Jesus usa a mesma imagem, que é qual imagem? A galera está indo para o templo, beleza, só que um cara foi assaltado e foi ferido. Então, esses caminhos já eram conhecidos pelos bandidos. Sabe, o bandido já sabe que você passa ali em tal lugar e vai armar uma emboscada para aquele lugar. É exatamente assim a imagem. Então, o que Davi vai dizer? Aí, o que acontece, né, na parábola de Jesus do samaritano? Vão espancar um cara, o cara quase morreu, passa o levita, não faz nada, passa o sacerdote, não faz nada, passa do outro lado para não se contaminar, mas aí o samaritano, que era rejeitado pelo povo, é aquele que vai cuidar das feridas, vai cuidar do enfermo, vai levar ele para um lugar decente. Davi está dizendo agora que o Senhor é aquele que está no nosso lado durante essa peregrinação. Cara, isso daqui é altamente metafórico, assim. O que Davi está querendo dizer? De certo modo, todos nós somos peregrinos nessa terra. A gente não é estrangeiro, beleza? E peregrino, é o que a Bíblia diz como metáfora. O que isso significa? Essa não é a sua casa. Você está aqui de passagem, você tem que lembrar disso. Porque quando a gente se esquece, a gente acha que vai ficar aqui para sempre. E quando a gente acha que vai ficar aqui para sempre, a gente dá atenção para as coisas que são dessa terra e que não duram nada. Na verdade, a gente tem que olhar para o que é eterno. Então, essa galera está peregrinando para chegar até o lugar de adoração. Um dia a gente vai chegar nesse lugar de adoração eterna, que é o céu. Essa é a nossa vida, é a vida da peregrinação. Só que durante a peregrinação, a gente passa, na nossa vida, a gente passa por perrengue, passa por problema, a gente passa por lugares difíceis, a gente chega perto da morte muitas vezes. Um caminho que eu pego aqui, às vezes, para a igreja, né? Quase sempre, aliás, é um caminho que há muitos anos atrás, uns caras me pararam e colocaram uma arma na minha cabeça, colocaram a arma na minha cara. É um caminho perigoso, beleza? Uma vez a gente foi dar uma carona para uma menina aqui da igreja também, que morava num lugar mais perigoso do que eu moro. E aí passou o bonde do lado do nosso carro, uma opção de cara armado, de moto e tal, e ameaçando todo mundo. Ainda que a gente passe por esses caminhos de treva e morte,
a gente não teme nenhum perigo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então o que Davi está dizendo? O Senhor é o meu pastor, essa é a primeira imagem. Ele cuida de mim desse jeito, tão carinhoso, Ele me dá alimento, Ele me dá água, Ele me mostra o caminho da justiça, que é o caminho da sua palavra. Agora é uma segunda cena, é a galera indo para a cidade santa, é a galera indo para adorar, é a peregrinação que a gente faz durante a vida. Só que nessa vida, a gente não está sozinho, a gente tem um companheiro de viagens, que é o nosso Senhor. Jesus está do nosso lado, enquanto a gente está caminhando, Ele caminha com a gente. E aí por isso a gente não teme. Não é que eu não tema porque eu sou um malandro de São Gonçalo, não é porque entendeu? Eu não temo mal algum, porque eu sou safo, porque eu desenrolo, porque eu dei aula em presídio, falo com um bandido. Não, cara, não é isso não. Eu não temo porque Jesus está comigo. Não é porque eu sou forte. Você percebe que eu não sou, beleza? Não é porque eu sou forte, alto, estou falando que eu não sou, tudo bem? Não é porque eu sou forte, alto, luto jiu-jitsu, não é nada disso, cara. Eu não temo porque Jesus está comigo. E esse companheiro de viagem, ele me protege com a arma que ele tem. Aqui está dizendo cajado e vara, é o que a galera usava para andar, beleza? A galera usava para andar longas distâncias, a galera usava um pedaço de pau. Até hoje se faz isso nos interiores muitas vezes. Você pega um pedaço de pau para você andar num caminho distante. Só que agora a gente vai para a terceira cena. Você viu duas cenas aqui até agora, não foi? Você viu a primeira cena, que é a cena do pastor cuidando das ovelhas. Você viu a cena agora da peregrinação. E você vai ver a última. Antes da última cena, segunda lição: o Senhor nos protege, pois caminha ao nosso lado. Cara, Deus não está protegendo a gente de longe, beleza? Deus não está protegendo a gente assim, tipo, Ele está distante, mas Ele manda um raio, Ele, tipo assim, Ele estala o dedo e te protege. Não, Ele te protege do seu ladinho, Ele está colado com você, é isso que a Bíblia diz. Não é simplesmente assim, Ele vai te proteger, mas Ele está distante, não se importa, não. Está juntinho de você, caminhando junto com a sua vida. Terceira cena, verso 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Percebe que isso aqui já não é mais ovelha, galera. Tem nada a ver com ovelha isso aqui. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa é a terceira cena que Davi faz. Qual é a terceira cena que Davi faz? É a cena de um guerreiro voltando para sua terra. E Davi viveu isso também durante a sua vida. Eles saíam para as batalhas, e depois que eles voltavam das batalhas, eles traziam os prisioneiros das batalhas, porque era assim que se fazia no mundo antigo. Qual era a parada do mundo antigo? Não era só você lutar com o cara e vencer o cara. Você tinha que lutar com o cara, e o cara tinha que te ver sendo honrado, porque isso era uma humilhação maior para o seu inimigo. Consegue entender? Isso aconteceu direto, cara. Isso está escrito na Bíblia, não sei se você já leu, mas isso está escrito na Bíblia. No livro dos Reis, por exemplo, você vai ver vários combates que são assim. No final, os generais pegam os inimigos e são honrados na frente dos inimigos. Davi está contando essa história para a gente. Então, a última imagem que ele mostra para a gente é de um guerreiro que volta da batalha. Na presença dos adversários, esse guerreiro é ungido com óleo, e isso era algo positivo, beleza? Isso era algo positivo. Então, tipo assim, jogar óleo na sua cabeça era maneiro. Tudo bem? Então, jogavam um óleo na sua cabeça, um óleo perfumado, aromático, e depois você participava de uma festa. Então, seu cálice estava na sua mão. Preparas um banquete, tem muita comida, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, assim, tem tanta bebida, tanta alegria, que não cabe dentro do cálice. O cálice transborda. É uma festa que está acontecendo. É a festa da vitória. Quando você derrota os inimigos, definitivamente você faz esse tipo de festa.
que é a terceira e última lição. O Senhor nos dá a felicidade de vencermos as batalhas desta vida, pois conhecemos nosso final ao seu lado. Cara, olha só que coisa maneira. Davi está tentando te mostrar o seguinte: durante a sua vida, Deus vai cuidar de você como um pastor. Durante a sua peregrinação, ainda que você passe por perrengue, por sufoco, Ele vai estar do seu ladinho cuidando de você. E o final da história está garantido. A última cena é você comemorando a vitória diante dos adversários. A última cena é essa, galera. A última cena é a redenção, é a vitória completa, é a volta de Cristo, é a gente sendo honrado com Ele. A última cena é a gente sendo ungido com Cristo, a gente governando as nações com Cristo, os inimigos sendo julgados, os inimigos sendo lançados no lago de fogo e enxofre, e a gente comemorando. Essa é a última cena. A última cena é a vitória de Jesus. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que não quiseram andar com Ele, aqueles que blasfemaram diante dEle, esses vão ser rejeitados. Mas aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, aqueles que o amaram, aqueles que entregaram a vida a Ele, esses vão ser ungidos com óleo, o cálice vai transbordar, há um banquete, a festa não vai acabar, vai ser assim para sempre. Esse é o final da história, esse é o final feliz. Essa aqui é a ideia do Salmo para você. Cara, esse Salmo é lindo demais, não é? Fala a verdade. Como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Primeira aplicação, caminhe pertinho do Senhor até o fim. Cara, Jesus está dizendo que está próximo. Clóvis, minha devocional não está rolando direito. Cara, não está por problema seu, porque Jesus está pertinho de você. Está a uma oração de distância. É só você fazer um clamor, uma oração, que Ele te ouve, Ele está do teu lado, Ele está contigo. É só você abrir a palavra que você ouve Ele. Só falta isso. Isso é fácil, está na tua mão. Não é possível. Você pode caminhar com Ele pertinho até o final. E cara, como que é bom caminhar com Jesus, cara? Como é bom caminhar com Jesus, é maravilhoso demais. Toda a paz que a gente sente com Jesus Cristo, toda a alegria que a gente sente com Ele, com a Sua palavra, com a salvação, com o seu conhecimento, com essa garantia dessa cena final, Ele já garantiu a cena final para você. Vai acontecer. Ele vai vencer e vai te honrar como se você fosse o vencedor das batalhas. Essa é a cena do filho pródigo, o filho que volta para casa tendo feito tudo errado, mas que é honrado como se fosse um herói de guerra. Vai receber roupas novas, vai receber um anel no dedo, sandálias nos pés, uma festa vai acontecer, um banquete vai acontecer. Vai ser assim no último dia. Até lá a gente tem que caminhar pertinho dele. Cara, quanto mais pertinho da igreja, mais pertinho dele. Quanto mais pertinho da célula, mais pertinho dele. Quanto mais presente no UP, mais pertinho dele. Quanto mais em oração, em súplica, em arrependimento, em devoção, em meditação, jejum. Quanto mais isso acontecer, cara, mais você estará pertinho dele. E essa é uma oportunidade única que você está tendo. Irmãos, a vida é um sopro, irmãos, um sopro. Em breve a gente vai ver essa cena final, em breve. Última aplicação, esteja satisfeito no Senhor. Tudo o que você tem é o que você precisa, e o que você não tem é aquilo que você não precisa. É simples assim, é simples assim. Eu queria um objeto novo, smartphone novo, um carro novo, uma escola nova, eu queria, sei lá, qualquer coisa. Você não tem, você não precisa disso. Você não precisa. Uma vez, na minha casa, minha esposa falou assim, a gente precisa de um aparador. Eu falei assim, aparador? O que é aparador? Ela falou, aparador é assim, é um móvel que você bota no canto assim da sala,
e as pessoas botam umas coisas em cima. Eu falei assim, eu fiz errado em ter falado isso para ela, beleza? Mas eu falei assim, poxa, Raquel, mas a gente vive há 5 anos sem um aparador. A gente nunca precisou de aparador. Por que a gente precisa do aparador agora? Na semana seguinte, o aparador estava lá. Lá na minha casa. Mas, cara, não é verdade? A gente viveu a vida toda sem isso, cara. Por que a gente precisa disso agora? Por que eu preciso disso agora, de uma hora para outra? Não preciso. Eu simplesmente não preciso. Tudo que eu preciso eu tenho, aquilo que Jesus me deu. E acabou, não preciso de mais nada. Eu só preciso de Jesus. Só preciso dele na verdade. Resta assim, pô, tá maneiro, tá vindo e tal, mas eu preciso de Jesus. Esteja satisfeito no Senhor, irmão. Mas você só vai estar satisfeito no Senhor se você caminhar pertinho dele, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa e bonita. O Senhor caminha do nosso lado, mesmo em caminhos difíceis, o Senhor cuida da nossa vida como um bom pastor. E no final nós veremos essa cena sendo recebidos na presença dos nossos adversários. Diante de um banquete, nosso cálice transbordará, seremos ungidos para sempre. E por isso a gente te glorifica, Senhor. Muito obrigado, que a gente possa te amar mais do que o teu filho Davi te amou, Senhor. Que a gente possa te amar a ponto de glorificar o sacrifício do teu filho na nossa vida, Senhor. Que a gente se satisfaça naquilo que a gente tem, Senhor. Que a gente não precise de nada que a gente não tenha, Senhor, senão mais da tua presença, mais do teu coração, mais do teu Santo Espírito, Senhor. Que seja assim no nome de Jesus, amém.